Hello, iludidos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. E antes de eu começar a falar sem parar, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E me siga nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo, tudo Carol Bololô, como vocês bem conhecem. Estou de pijama, eu estou com um pijama que ele é aquele que ele é todo longo, não tem só que entrar pra sair. São o que? 8 horas eu decidi gravar. Eu tô com falta de ar. Abafa! Eu sempre falo, gente, toda vez que eu gravo vídeo, pode perceber, toda vez que eu gravo vídeo, eu falo bem assim, agora eu vou postar bastante vídeo, eu não vou sumir. Gente, verdade! Nossa, eu acabei de lembrar, eu tava parando pra pensar aqui, esse mês, dia 17, a gente faz 1 ano de canal. Julho, 17 de julho, a gente faz 1 ano de canal, cara. 1 ano! Nossa, gente, passou muito rápido. Ai, passou muito rápido. Tá bom, botando foco. Como vocês viram aí, né, na capa, na legenda, vai ser o primeiro dia que eu briguei na escola. Por quê? Eu gosto de falar. E eu acho que se eu conversar com vocês, vocês vão estar mais próximo de mim. Então, o que é melhor do que eu falar do primeiro dia que eu briguei na escola? Gente, eu preciso começar a falar, né? Porque a história é muito longa e eu quero ver se vai dar tempo pra falar tudo. Vai ter que dar. Nossa, vocês viram que eu tive uma nova, tô de trancinha. Best que fez. E, gente, sabe quantas horas foi pra fazer isso? Foram 9 horas. Sim, 9 horas. Começou 9 da noite e acabou 5 da manhã. Parabéns! Ai, gente, vocês são de casa, vocês podem me ver sem maquiagem, de pijama. E é isso, né? Vamos começar por vídeo, porque eu tô meia hora, já deu 2 minutos de vídeo e eu não comecei com a história. Hoje vai ser o primeiro dia que a Carol Bololô brigou na... Não é a primeira. É a primeira vez que a Carol Bololô brigou na escola. Ai, gente. Vamos começar a história. Isso foi na minha antiga escola, minha primeira treta, porque depois disso eu virei uma barraca. Mentira, foi a primeira treta e a última. Então, a primeira briga que eu tive foi na minha antiga escola, que eu estudei lá do 1º ano ao 6º ano. Porque agora eu mudei de escola, agora eu comecei a estudar no 7º, já tô no 1º ano do ensino médio. É isso, né? E eu tava no 6º ano e eu sabia que eu ia mudar de escola. Então eu já sabia que eu ia mudar de escola. Então eu falei, já que é o meu último ano aqui nessa escola, já que eu vou mudar de escola, vamos fazer tudo que a gente tem vontade. Porque todos os anos que eu estudei lá, não é que eu fui, tipo, aluna inteligente, mas eu nunca arrumei briga com ninguém. Eu nunca tinha ido pra direção por causa de briga com ninguém. Eu nunca tinha feito nada. Mentira, eu já fui na direção do 5º ano, mas foi por causa de uma tauba aí. Mas tirando isso, eu sempre fui uma aluna exemplar. Mentira, eu sempre tirei 6. Mas dizemos em brigas, porque eu também não tinha muitos amigos, né? Mas vamos lá. Nesse ano, eu já tinha feito um monte de coisa. Eu tinha levado suspensão, porque eu tinha chegado atrasada na sala de aula. Minha mãe foi na chamada na escola 2 vezes. E uma dessas vezes foi por causa dessa briga. Vamos lá. Eu era de um grupo de entre 3 meninas. Eu, a F... Gente, tem que dar nome, não posso falar. A A e a B. E a A, que é a pessoinha, a gente sempre foi amiga desde a creche, a gente morava junta, uma perto do lado da casa da outra. Então eu sempre considerei ela como minha melhor amiga. Só que no 1º ano, quando eu mudei pra essa escola, a gente não caiu na mesma sala. Então a gente não acabou sendo, tipo, muito amiga por causa disso, né? Porque ela sempre foi falsa comigo. Ela sempre foi falsa comigo, todos os anos. Mas na minha cabeça era isso. Porque meu maior sonho era sempre ter a melhor amiga, sabe? Esses negócios de friend, best friend. Meu maior sonho sempre foi ter melhor amiga. E hoje em dia eu tenho. Mas na minha antiga escola, eu acho que eu nunca tive melhor amiga, antigo bairro. Não era isso. Ninguém queria ser meu amigo, né? Mas aí... tinha eu e a A. E eu e a A era muito amiga. A gente não era amiga da B ainda. Não era amiga da B. E aí, porque a B andava junto com a menina, ela era quietinha, de boas, na dela. Só que a B começou a andar com a gente, com a A e comigo. E ela começou a andar com a gente, virou nossas amigas. E a gente morava, né,
em apartamento, Sirius, apartamento que, pra você ir pra escola desses apartamentos, tinha um ônibus do governo, estado, eu nem sei de onde que é essa escola que eu estudava, não sei se é governo ou se é estado, mas tá, tinha um ônibus escolar, sabe aqueles ônibus verdes da escola? Ele buscava a gente e nos deixava na frente da escola, e a gente morava perto, só que cada uma morava em condomínio diferente, eu morava no C4, uma morava no C2 e a outra morava no A sei lá o que. Era isso, a gente morava, cada uma morava em condomínio diferente, só que a gente pegava ônibus no mesmo lugar. Falo demais, a gente tem que falar mais calma. Aí a gente pegava ônibus no mesmo lugar. Então a gente começou a ser amiga. Só que eu percebi que a A era um pouco falsa comigo e com a B. E ela era falsa e era isso. E a gente não ligava. Porque a B também era um pouquinho falsa. Não tinha esse negócio de, ai, amiga, amiga. Mas eu queria ser muito amiga delas, cara. Eu me tornei muito amiga da B por um tempo, que eu ia na casa dela, a gente fazia lição juntas, porque a A só pensava em macho, a A só pensava em homem. Era homem pra lá, era homem pra cá. E, gente, acreditem se quiser, mas do primeiro ano ao sexto ano eu nunca gostei de nenhum menino da minha escola. Nunca. Até mudar de escola, né? Mas eu nunca gostei. Não é por questão de ter, ai, só tem menino feio, não. É porque eu nunca gostei, eu nunca... Tinha menino bonito. Tinha um menino que era do ensino médio na minha antiga escola, mas não era tipo paixãozinha, né? Porque as meninas elas gostavam. Só que a A só falava de macho, voltando ao foco. A A só falava de macho. Então não era muito meu assunto e tal. E eu e a B tinha um amigo em comum, que ele era tipo muito da hora e tal. Só que aí o ano se passou, isso daí foi do quinto pro sexto ano, o ano se passou. E no sexto ano, a B começou a ser muito amiga de uma menininha que era, sabe aquela, era loira, chata pra caramba, sabe aquelas meninas que, nossa, insuportável. Aquela famosa menina do TikTok que fala gritando, vai chamar atenção, tal, era essa. E aí ela começou a ser muito amiga, só que aí não se importava. Aí, sabe, eu e a A, começamos a falar, chamar ela, falar bem assim, nossa, você tá falsa, né, nem tá falando mais com a gente, você só tá andando com essa pessoa. Aí a gente sempre falava isso quando a gente passava por ela, ou era brincadeira assim, pra gente era uma brincadeira. E teve um dia específico, que aí ela pegou e foi tirar satisfação pra gente, a comigo e cá, e ela começou a falar bem assim, vocês ficam me chamando de falsa, não sei o quê, você tem que parar, mas a gente falou, não, a gente fala brincando, mas é porque você trocou a gente, parou de andar com a gente pra ficar andando com essa menina, né, porque ela é insuportável. Aí ela, nesse dia, tipo, a gente tinha ficado quieta, só que a B começou a falar, eu comecei a falar de volta, tipo, retrucação. Isso foi do recreio pra sala de aula. Na sala de aula, ela começou a me xingar, porque ela começou a falar um monte de coisa. Ela, tipo, eu sou testuda, mas a menina, a B, era muito mais testuda que eu. Aí eu xinguei ela de testuda, porque era briga de textura. Eu falei, vai, sua testuda. E ela falou da minha perna, porque pra quem não sabe, eu tenho perna torta, um pouquinho torta. Não é 100% torta, mas é um pouquinho torta. E a gente começou a discussão de criança. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tava de boa. E a Azinha, o que ela fazia? Ela ficava tacando lenha na fogueira, ficava falando bem assim, se eu fosse você eu não deixava. Ela, sabe, ela tava acendendo fogo, tacando fogo, porque ela queria um barraco. E aí, nessa época, a gente já não tava pegando o mesmo ônibus. Porque lá não, onde a gente mora, tem tipo 2 ônibus diferentes. Tem um ônibus que pega pra esse lado e tem um ônibus que pega pra esse lado. E eu tinha mudado de condomínio, eu não tava mais morando no C4, eu já tava morando no C5. E aí, então, a gente não tava pegando o mesmo ônibus, só que tava, tô no foco. E nesse dia a gente tava brigando, xingando uma, outra xingando a outra. Só que aí ela pegou e a chegou em mim e falou bem assim, ela xingou sua mãe. Falei, o quê? Nomes não! Pode me xingar de tudo, perna torta, mas não fala da minha mãe. Eu abafei, eu fiquei... Aí eu comecei a xingar ela começou a me xingar. Aí eu falei bem assim, na saída eu te pego. Ela, tá bom. Só que eu sempre fui, tipo, cavalona mesmo. E ela era, quer dizer, a B era magrinha. A B era bem magrinha, testuda. E aí o que a gente fez? Eu falei que eu ia pegar ela na saída, ela falou, pode vir, sabe? Negócio de barraco. Chegou na saída, eu saí do portão. Não era nem 100 metros da escola. Eu fiz assim, porque a gente tinha de pegar ônibus, eu quase me atrasei nesse dia pra pegar ônibus. Eu cheguei e fiz bem assim, ó. E ela tava vindo. Eu sei que ela chegou no portão, eu fiz bem assim, ó. Pum! Na cabeça dela, que nós vamos parar no chão. Eu e ela. E eu só tava dando soco na cabeça dela. Dando soco. E aí ela tentou arranhar bem aqui, né? Pra me soltar ela. Porque, tipo, eu tava dando muito soco. Porque ela é magrinha. Eu tava, tipo, socando a cabeça dela. E aí vem o diretor, o vice-diretor e tem um monitor. Não foi o diretor. Foi um vice-diretor.
Peraí. Foi um professor, que nesse ano já tinha vários professores, foi um professor, um monitor, que é tipo um aluno mais velho que ajudava lá na munição, tá? Munição. É, um monitor e outro, e o diretor, eu não lembro se era diretor ou professor, meu Deus do céu, eu esqueci. Era um careca, né? Porque a gente, um cara careca. E aí ele pegou e separou a gente. Ele pegou, separou a gente da briga, e eu tenho problema de nervosismo. Então eu tava... Por mais que ele já tinha separado a gente tava dentro da escola com os dois separados a gente, eu queria voar no pescoço dela e bater mais nela. E aí ele pegou e falou, não, cada um vai pra sua casa. Eu sei que eu fui pro meu ônibus que tava aqui e ela foi pro ônibus dela. No mesmo dia, ligaram pra minha mãe foi na escola, me levou junto, e aí eles começaram a falar sobre a briga. Só que eles tinham que entrar em contato só com meus pais, porque eles não estavam conseguindo entrar em contato com a mãe. Corta. Corta porque eu falei o nome da pessoa, corta. Eles não tinham entrado em contato com a mãe da pessoinha, e aí, com a mãe da B, e aí tava indo, né? E a gente acabava de brigar. E aí, quando minha mãe chegou lá, a gente explicou o que aconteceu, eu contei minha versão, contei o negócio da briga e tal. Ela não cobrava comigo, não, no começo, ela só falou, ah, você não pode brigar na escola e tal. Ela não cobrava. Porque eu falei que eu defendi minha mãe e tal. No mesmo dia, minha mãe me levou lá no condomínio da menina, porque eu sabia onde ela morava, porque a gente foi amiga. Ela me levou lá nesse condomínio, a gente chamou a mãe dela desceu, e ela desceu junto. E aí minha mãe começou a conversar com a mãe dela, explicar toda a situação. E aí, no final, quem tomou a culpa entre a minha mãe e a mãe dela foi a A. Porque eu e a B tava mais brigando porque a A tava botando fogo. E aí, tava indo, né? Minha mãe pegou, conversou com a mãe dela. E a mãe dela tinha achado que ela não tinha brigado comigo. Ela chegou e contou pra mãe dela na casa dela que ela tinha brigado com uma pessoa. Mas a mãe dela não sabia que era eu, porque eu já fui amiga dela, entendeu? Eu já fui na casa dela. A mãe dela achou que era uma menina mais velha, que tava ameaçando ela. Só que aí eu desci do carro, minha mãe pegou, conversou comigo com ela. E a minha mãe mandou a gente se abraçar, pedir desculpa uma pra outra. A gente pediu desculpa, ficou de boa. Porque era muito briga de criança. E aí, no outro dia, ninguém entendeu porra nenhuma. Porque eu cheguei lá, ela chegou lá, a gente se abraçou e entramos pra escola. A Raí... Bom, quase falei o nome da pessoa, pessoa diferente. Aí ninguém entendeu nada, porque, tipo, cara, você tava brigando ontem, ou, tipo, foi de um dia pro outro. A gente entrou junto na escola, abraçada, de mão dada. E aí só deu o diretor chamando eu, a A e a B na direção. E aí ele tava explicando a gente, ele deu um monte de sermão na A, porque a A, porque a A foi que botou fogo em tudo, ela queria briga, ela queria batição, ela queria socação. E aí, no final de tudo, não briguem. E se você é uma pessoa que põe fogo na fogueira, não põe. E eu nunca mais briguei na escola. Mentira, já teve discussão, mas eu nunca mais briguei de tapa na escola. Foi a primeira vez e a última, né? Não levei suspensão, não levei advertência, não aconteceu nada. Só foi isso mesmo. E minha mãe falou bem assim, você foi muito burra, porque você deveria brigar 100 metros da escola. Ê, mãezinha! Mas ela não ficou brava comigo porque eu estava defendendo ela, né? Esse foi o vídeo, essa foi a fofoca, esse foi o bafafá. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve aqui embaixo. E eu vou trazer mais vídeos contando histórias sobre a minha vida. Porque pra quem não sabe, eu sou a Carol e eu tive infância, muita infância. Então eu tenho história pra esbojar. Por mais que eu ainda tenha 15 anos, eu ainda tenho muita história, vou ter muita história pra contar pra vocês. E eu queria muito falar isso. Mas sabe o que eu percebi? Que da minha antiga escola pra essa minha atual escola? Na minha antiga escola, o vice-diretor era um careca. Nessa atual escola, o vice-diretor é careca. Então eu não sei qual é o problema dos vice-diretor, que vocês estão virando careca. Não me cancelem, esse foi o vídeo, deixa o like. Tomara que vocês tenham gostado. E foi isso, vazei várias, ó. Vou trazer mais vídeos fofocando, contando a minha vida pra vocês, se vocês gostaram. Mas é isso, quase um ano de canal, gente.